Estamos aqui hoje, né, para a gente apresentar, o doutor Sérgio apresentar o passo a passo para a gente, como fazer a sua inscrição no Meliponário. Então, peço desculpa porque a gente teve uma porção de contratempos, deixamos vocês esperando, mas então vamos para o passo a passo para a gente não perder tempo. Sejam todos bem-vindos. É com o senhor, doutor Sérgio. Olá, boa noite. Gostaria de agradecer, né, primeiramente, o convite. E a gente já teve até uma reunião, né, no ano passado, falando um pouco sobre essa questão do cadastro, como proceder. E a Celicina solicitou, né, através da AME Rio, um passo a passo, né, de uma forma que a gente pudesse fazer isso juntamente, para ficar mais fácil. Então, eu vou fazer isso aqui, né, não vou entrar em detalhes, questão de legislação, de outros itens, vou direto na parte mesmo de cadastro. E caso alguém tenha alguma dúvida, pode lançar aqui no chat, ou então a gente pode discutir depois ao final. Já vai aparecer aqui já de cara. SEAPEC, Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Clico aqui em cima. Eu estou demorando um pouquinho para abrir, porque a minha internet é um pouco lenta. Aí vai aparecer portal de serviços. Eu venho aqui nessa parte de produtor e clico aqui em cima, produtor. E aí eu vou fazer o meu cadastro de produtor, que seria o pré-cadastro, né? Na verdade, por que pré-cadastro? Eu vou informar, vou levantar as informações que o sistema está me pedindo e vou submeter à análise. E aí vai aparecer aqui, ó, atenção, após efetuar o pré-cadastro, é necessário o órgão de defesa efetue a validação dos dados. Então é aquilo que eu falei, né? Essas informações elas serão analisadas. Mas são coisas simples aqui no caso, né? Que quando a gente faz essa inclusão de informações, de dados, a única coisa que às vezes normalmente dá problema é na documentação, na hora de fazer a foto do documento, que às vezes não fica legível, e aí a defesa normalmente pede para que a pessoa faça uma nova inclusão, né, de documento. Então, tanto pode ser uma pessoa física quanto uma pessoa jurídica. Você, sendo aqui um exemplo, a pessoa física, você vai colocar seus dados e automaticamente ele já busca o seu nome, né? Coloca seu CPF e automaticamente ele vai buscar seu nome. E como eu disse, se você já tem algum cadastro na defesa agropecuária, independente do que seja, né, da espécie de animal que seja, ele já vai aparecer aqui como já cadastrado. Aí é até mais fácil, porque no caso a gente vai solicitar só uma inclusão. Mas como eu estou fazendo um cadastro novo, eu vou levantando todas essas informações, alimentando o sistema para chegar até no final, submeter. Como eu já havia dito aqui, né, eu volto a dizer, o e-mail é uma peça muito importante. Por quê? É nesse e-mail que você vai receber a informação se foi aprovado ou não, ou se precisa fazer uma nova inclusão, né, de algum documento. E aqui você também recebe a senha. É uma coisa que eu não falei, né, anteriormente, que essa senha normalmente ela vem bem grande. Ela vem com uma série de números e de letras. Mas quando você faz o primeiro acesso no portal lá do produtor, você solicita a mudança dessa senha, que pode ser até de 4 dígitos, para facilitar. Porque se for seguir o que o sistema gera, é um número muito grande, né, de caracteres, e gera, às vezes, muita dúvida. Tem letra maiúscula, letra minúscula, números, letras e caracteres que a gente não está acostumado a utilizar. Telefone fixo, celular não é obrigatório, mas eu acho muito importante colocar o celular, pelo menos, né? Hoje a gente utiliza muito o contato, a informação, pelo celular, né? Às vezes, quando tem uma dúvida que eu quero resolver rápido, eu entro aqui em contato com o produtor por aqui. Eu me informo, né? Eu falo quem está falando e passo essa informação. Então, basicamente, essa primeira parte, né, que é o cadastro do produtor, é isso. Na segunda página aqui vai ser solicitado que a pessoa apresente a cópia desses documentos, que é a cópia da identidade, CPF e o do comprovante de residência. O CPF, você tem a carteira, né, de motorista, que é a habilitação, você pode utilizar só esse documento. Só abrir o documento que ele já tem todas essas informações. Se tiver de conselho de classe, também é a mesma coisa, né? É só você colocar. Em relação ao comprovante de residência, se tiver no nome de uma pessoa, né, que não seja você que está fazendo o cadastro, faça uma declaração de próprio punho mesmo. Coloque a assinatura, né, assine lá, coloque a data, falando que você está em determinado local, que você arrenda, né? Outra coisa importante, né, já vou finalizar aqui para não estender muito, é muito comum as pessoas ficarem com medo, né, de fazer o cadastro, porque não tem, às vezes, o comprovante de arrendamento do local que está, né, onde está o meliponário, às vezes está numa propriedade rural e eu não tenho arrendamento, só tenho um arrendamento de boca. Então, hoje, isso é possível fazer o cadastro, né, mesmo que tenha um arrendamento só de boca, né, de palavra. A pessoa solicita isso para o escritório local, ele faz um documento, que é um auto de vistoria,
alegando essas informações, a pessoa assina, assume a responsabilidade e o cadastro é efetivado normalmente, tá? Então, hoje não tem mais essa dificuldade que a gente tinha até uns 2 anos atrás, que teria que ter um comprovante do local que o meliponário está, que seria uma escritura, um contrato de compra e venda, ou então um arrendamento. Não precisa mais isso, tá? Basta esse documento assinado pelo responsável, que no caso é o meliponicultor. Então, eu vou parar aqui novamente. Se tiver mais alguma dúvida, eu estou aqui à disposição. Se você tem a carteira, né, de motorista, que é a habilitação, você pode utilizar só esse documento. Só abrir o documento que ele já tem todas essas informações. Se tiver de conselho de classe, também é a mesma coisa, né? É só você colocar. Em relação ao comprovante de residência, se tiver no nome de uma pessoa, né, que não seja você que está fazendo o cadastro, faça uma declaração de próprio punho mesmo. Coloque a assinatura, né, assine lá, coloque a data, falando que você está em determinado local, que você arrenda, né? Outra coisa importante, né, já vou finalizar aqui para não estender muito, é muito comum as pessoas ficarem com medo, né, de fazer o cadastro, porque não tem, às vezes, o comprovante de arrendamento do local que está, né, onde está o meliponário. Às vezes está numa propriedade rural e eu não tenho arrendamento, só tenho um arrendamento de boca. Então, hoje, isso é possível fazer o cadastro, né, mesmo que tenha um arrendamento só de boca, né, de palavra. A pessoa solicita isso para o escritório local, ele faz um documento, que é um auto de vistoria, alegando essas informações, a pessoa assina, assume a responsabilidade e o cadastro é efetivado normalmente, tá? Então, hoje não tem mais essa dificuldade que a gente tinha até uns 2 anos atrás, que teria que ter um comprovante do local que o meliponário está, que seria uma escritura, um contrato de compra e venda, ou então um arrendamento. Não precisa mais isso, tá? Basta esse documento assinado pelo responsável, que no caso é o meliponicultor. Então, eu vou parar aqui novamente. Se tiver mais alguma dúvida, eu estou aqui à disposição. A Yasmin perguntou: esses documentos são necessários para cadastro de forma jurídica também? Sim, a mesma coisa. Aí, no caso, sendo de forma jurídica, aí é solicitado o contrato social. Por exemplo, a AMI Rio, a gente fez agora recentemente, da AMI Rio. E aí foi solicitado para a Celicina o contrato social, né, a ata lá da associação, quando foi criado, e os dados lá, né, relacionados a contato. Então, é basicamente isso. Então, seria o contrato social. Pode CNPJ. falar, Victor. Boa noite aí, boa noite para todos. Minha dúvida é a seguinte: eu devo me mudar em breve e eu pretendo levar as minhas colmeias da capital para o interior do Rio de Janeiro, né? Eu já tenho um cadastro técnico federal, na época eu fiz relativo, né, à minha residência na capital, e aí eu gostaria de saber como você me orientaria a proceder. Se eu já faço esse cadastro no CEAPEC, onde estão as abelhas agora, ou se, porventura, eu chamaria um profissional para emitir GTA dessas caixas e levo as caixas para o endereço onde vai ficar o meu meliponário no interior do Rio. Como você acha que eu deveria proceder, né? Se eu faço um cadastro agora e depois refaço ele, eu gostaria desse esclarecimento. É uma ótima pergunta, senhor Victor, né? Isso. Isso. Excelente pergunta, que é bom para a gente esclarecer essa questão da transferência de animais. Em relação à Secretaria de Agricultura, o documento que deve acompanhar, né, qualquer trânsito seria a Guia de Trânsito Animal. É um documento que ampara o produtor, estabelecendo que ela existe nessas abelhas, ela tem uma origem e tem um destino. Em relação ao IBAMA, né, você falou sobre o CTF, tem um cadastro.
aí seria um documento independente, né? Seria um documento relacionado à questão ambiental. Quanto à secretaria, eu aconselho o senhor, né, e falo isso pela legislação que está em vigor, que qualquer trânsito, ela, independente do tipo de animal, né, que seja animal, igual no caso aqui, se abelha com ferrão ou abelha sem ferrão, ela deve ser acompanhada, né, durante esse trânsito dessa guia. Então, eu aconselho o senhor fazer o cadastro agora, né, no local que o senhor está, o senhor faz o cadastro. E faz o cadastro também, já de uma vez, lá do local que o senhor pretende levar essas abelhas. Quando o senhor fizer o trânsito, o senhor vai emitir a guia de trânsito animal, retirando todas essas abelhas, jogando para essa nova propriedade. E aí o senhor pede o cancelamento da propriedade anterior. E aí o senhor fica, né, o senhor vai fazer um trânsito, um trabalho de forma correta. E aí eu posso falar que a parte sanitária, o senhor vai cumprir, né, o que pede a legislação. Perfeito, obrigado. Por nada, disponho. Olá, Sérgio. Só passando aqui, mais uma pessoa enviou no chat. O Nelson enviou. Tem como enviar os locais dos escritórios? Tem. Eu posso mandar para a Celicina e ela encaminha para vocês. Tem sim. Tem uma lista com endereço e contato, e-mail principalmente. E eu vou deixar também o meu e-mail, que é o e-mail do trabalho, né, que é funcional, e qualquer dúvida, e a Celicina tem meu contato direto. Como vocês são associados, né, eu acho que todos que estão aqui, a Celicina a gente tem um acesso muito aberto, muito tranquilo. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem também diretamente para a Celicina me passa, que a gente tenta resolver tudo isso, independente do que seja, né? Se for relacionado à abelha, a gente vai tentar ajudar, né? A Celicina tem acompanhado o nosso trabalho já há um bom tempo e a gente não tem medido esforço para tentar ajudar, principalmente no estabelecimento dos cadastros. Tá? Pode ficar à vontade. Mas eu passo também a lista dos escritórios. E se chegar em algum escritório, né, não fui muito bem recebido, tive um problema, passa para a Celicina, que aí a gente vai conversar. Não deixe de fazer o seu cadastro, não deixe de tirar sua dúvida por causa de às vezes, algum imprevisto, né, que possa ocorrer, às vezes, algum escritório, que a gente está aqui para isso, é para ajudar. Tá? Então, a listagem eu passo para vocês. Gente, quem já fez a pergunta, se puder só baixar a mão para a gente poder ter um controle aqui de quem falta. Tem gente na fila, se eu não me engano, a primeira da fila é a Cristiane. Se quiser ligar o microfone, Cristiane. Oi, boa noite. Estão me ouvindo? Boa noite. Estamos. Tá. Eu tenho uma pergunta. Teve um evento aqui, eu moro em Miguel Pereira, teve um evento aqui perto de casa, em Paulo de Fronten, e o Eduardo, da Defesa Agropecuária, cadastrou meu meliponário, né? Teve aquele papel de vistoria, de comércio, etc. e tal. Então, eu preciso fazer esse cadastro agora online? Porque eu baixei o aplicativo, estou tentando fazer, não estou nem conseguindo carregar os documentos. Não vai conseguir. Cristiane, eu acho que eu até lembro da senhora, do cadastro da senhora. Também? Quando a gente já tem um cadastro, sim. Porque, na verdade, eu respondo pelo Programa Estadual de Saúde das Abelhas. Então, a gente acaba englobando todos os municípios do estado do Rio de Janeiro. E toda vez que eu faço um cadastro, né, de produtor, pode ser em qualquer parte do estado do Rio de Janeiro. Se já existe um cadastro lá no CEAPEC de produtor, não consegue. Aí, quando a gente jogar o CPF, ele vai aparecer lá falando que o cadastro já foi efetivado. E aí, se eu for, por exemplo, um produtor de bovino, produtor de boi, a única coisa que a gente vai alterar depois, se resolver, por exemplo, colocar uma exploração pecuária que não seja de bovino,
seja, por exemplo, de abelhas, é a inclusão dessa nova exploração. Então, nesse caso, a senhora não precisa fazer, né, eu lembro até do nome da senhora, o cadastro da senhora está ativo e sem problema nenhum. Que bom. Então, a Agora eu senhora tenho não tem outra que fazer nenhum pergunta. cadastro. Tá? Então, tudo que eu quiser resolver, eu resolvo por Zap ou eu posso entrar no site, porque eu não tenho senha? Uhum. Você A falou senhora, para cá, sim, nesse caso, o cadastro da senhora, quando é feito pelo escritório, normalmente não gera essa senha. O pessoal gera a senha para a pessoa dar continuidade quando ela faz online. Mas a gente pode gerar essa senha. Só pode solicitar, passa depois, só para eu lembrar depois, Tá. ou então só pega o meu contato depois com uma Celicina, que eu gero essa senha para a senhora. Tá, você tem como E postar a o senhora contato vai aqui ter acesso também. no chat? Posso sim. Eu Posso agradeço. colocar sim. Pode deixar, eu coloco já de uma Porque vez. eu queria poder, de vez em quando, conferir se está certo, né, o número de colmeias, porque eu tenho feito os resgates e tudo, Sim. eu mando foto, aviso o Eduardo, ele me autoriza nos resgates. Sim. Aí, nesse caso, eu vou deixar aqui o e-mail do programa, porque Tá. aí fica mais fácil de eu ter controle. Porque pelo WhatsApp eu não consigo responder, a Celicina sabe disso. Às vezes ela manda uma mensagem e só consigo responder às vezes no outro dia. Aí eu vou deixar aqui do programa, que aí fica até mais fácil, que já fica lá registrado e eu não tenho risco de perder. Vou colocar de uma vez aqui. Aí, pelo e-mail, eu te peço a senha, para gerar uma senha para eu poder acessar pela internet, é isso? Tá ótimo. Muito obrigada. Isso, exatamente. Por nada. Oi, Sérgio. A próxima pergunta é do Milton. Ele está com a mão levantada. Pode falar, Milton. Ok. Oi, gente. Boa noite. Agradecer aí o Dr. Sérgio, a AM Rio. Eu queria relatar aqui a minha experiência, tentar ser rápido, porque é muita coisa para falar. Eu fiz o curso do IFC ano passado e comecei esse ano a fazer a criação das abelhas aqui no meu quintal, aqui em Maricá. Que eu tenho contato com o Ivan e com a Rita, Carlos Ivan e a Rita, que é da AM Rio, né? E esse início, a gente entrando no CEAPEC, é um site bem complexo, né? Eu tentei fazer todos os cadastros, né? Coloquei Meliponário Pindoval, né? O nome de fantasia. Eu sou pessoa física, né? Meu CPF. E minha experiência foi a seguinte: a princípio eu não encontrei abelha sem ferrão, né? Mas depois eu encontrei abelha dentro do sistema, né? Porque tem todos os tipos de animais de criação, né? Eu entrei como produtor e fui colocando os dados. E depois, isso foi em novembro de 2023, eu fiquei esperando um e-mail do pessoal da CEAPEC. E até ontem não tinha chegado. Aí, o que eu fiz? Eu consegui entrar no cadastro, baixei no meu celular o programa do aplicativo, do CEAPEC, consegui fazer uma senha e consegui entrar, fazer o cadastro definitivo, acredito. Então, eu acho que é por aí, né? E a gente fica com os enxames que eu coloquei lá de criação, com a quantidade, só que eu tive dúvida nas guias. Quando eu puxo lá no sistema o Meliponário Pindoval e tento fazer tentativa de emitir uma guia de transporte, o sistema não deixa. Então, há sim uma dificuldade dentro do sistema de emissão de guias, que eu realmente não consegui compreender. É só essa observação que eu queria deixar, tá bom? Obrigado. Sou Milton. Muito interessante as perguntas e a fala do senhor é altamente pertinente, né? Com certeza, muita gente está tendo dificuldade, e a gente está tentando melhorar isso. Então, vamos por parte.
questão do cadastramento, né, quando a gente não tem, às vezes, esse feedback, ou então a gente não tem esse acesso facilitado. Realmente é tudo muito novo, né? Inclusive para a gente muita coisa foi nova, a gente pediu várias alterações, inclusive em relação às abelhas sem ferrão. Até no início de 2022, a gente não tinha abelha sem ferrão no sistema, e provavelmente o senhor encontrou uma fase dessa que não tinha abelha sem ferrão mesmo. Então, depois de muita reclamação, muita solicitação, a gente conseguiu fazer isso e incluir as abelhas sem ferrão. A gente tinha que colocar lá a abelha, aí depois na observação que a gente colocava a abelha sem ferrão e colocava as espécies. Agora não, agora a gente consegue lá ou colocar Apis mellifera ou então coloca a abelha sem ferrão. Mas ainda tem detalhes que precisam melhorar, isso eu reconheço e está em evolução isso. Em relação à falta, né, de retorno, que todo o escritório, no caso do senhor, o escritório é de Niterói, que é o mais próximo aí para atender Maricá. Quando ele vê que o produtor, né, fez um lançamento e está lá em pendência, né, da análise de documento, ele dá um retorno e esse retorno volta via e-mail, aí falando se foi aprovado, não foi aprovado e gerando a senha. Então, pode ter acontecido algum desencontro, ter acontecido esse problema com o senhor. Mas tudo o que o senhor falou é pertinente. Inclusive, agora, a emissão da GTA, né, que é a última parte que o senhor detalhou, a emissão de GTA a gente está tentando para que o próprio produtor faça isso dentro do estado do Rio de Janeiro. Mas ainda não foi liberado. A solicitação já foi feita, a gente já tem autorização do Ministério da Agricultura, que a gente precisa, porque aqui é uma escala, assim como acontece no IBAMA, né, tem o INEA, tem o IBAMA, a gente na agricultura tem o serviço de inspeção, o serviço de defesa sanitária animal, que é estadual, e tem o Ministério da Agricultura, que é federal. E a gente leva essa demanda para o Ministério da Agricultura para gerar essa autorização. A gente já tem autorização para que o próprio produtor possa emitir essa GTA via online, né, para facilitar, ele não tem que ir no escritório, e hoje a gente faz tudo praticamente, a gente faz, né, na palma da mão, né, através do celular, inclusive pelo aplicativo. Então, só vou pedir para o senhor mais um prazinho em relação à GTA. Agora, em relação à abelha sem ferrão, né, aos outros quesitos, eles já estão funcionando normalmente. E aí, qualquer dúvida, eu não tive retorno, por favor, entre em contato com a Celicina, ou então pode entrar em contato direto aqui pelo e-mail, né, que eu deixei, que a gente vai tentar solucionar o mais rápido possível. Isso é muito bom, eu gosto muito dessas reuniões, porque eu só fico sabendo se tem problema em algum lugar, alguma coisa, né? Não deu certo, através dos produtores. E eu acho isso muito importante. Obrigado pelas informações. Eu queria agradecer e deixar outro detalhe. Para mim incluir um novo enxame, eu tive que colocar nascimento de animais. E consegui entrar com mais um enxame, colocando lá nascimento de animais. Nosso caso não seria exatamente esse, né? Mas foi um jeitinho que o sistema deixa a gente fazer. Eu agradeço aí, espero que o sistema funcione para os meliponicultores. Tá bom? Boa noite, gente. Muito obrigado. Exatamente. Eu estou aqui à disposição. Oi, secretário. A Gabriela mandou uma dúvida. A primeira foi: mora em casa alugada, preciso fazer algum adendo sobre isso? Se for para você, não sei se o seu comprovante de residência está no seu nome, mas se tiver, essa primeira parte é sem problema nenhum. Agora, se você tem um meliponário também nesse local, é só você solicitar. Aí, volto a dizer, caso você tenha dificuldade, né, com o escritório local para fazer a auto-vistoria, me passa, por favor, o contato, né, essa informação, né, o seu contato, que a gente tenta agilizar isso o mais rápido possível para você e gerar o auto-vistoria para que você possa fazer a segunda parte, que é a parte do meliponário. Mas é possível fazer, sim. Sem nenhuma dificuldade. Obrigada. O Diego também perguntou: quando o meliponário fica em uma unidade de conservação, como registrar?
É simples também. A gente já tem vários casos desse tipo. Quem é o responsável é o meliponicultor ou então uma associação. Às vezes, igual acontece, por exemplo, tem associações de produtores rurais que colocam em determinado local que é uma área de conservação. Os responsáveis são os associados, ou então um produtor, né, daquela associação, que às vezes a associação fala assim, não, isso não está relacionado com a gente, é o produtor que é responsável. Então, pode fazer, e um meliponário vai estar localizado nessa unidade de conservação. Então, onde a gente coloca ela, que seria, por exemplo, fazenda, ou prédio, casa, vai entrar RPPN, ou um parque estadual, parque municipal, e aí consegue fazer também sem problema nenhum. Inclusive, hoje a gente tem um ótimo acesso, quem tem algum trabalho hoje, né, algum produtor que esteja, por exemplo, no INEA, ou esteja iniciando algum trabalho com o INEA, que o INEA hoje está incentivando isso, né, nas unidades de conservação, de conservação aqui do estado do Rio de Janeiro, a gente tem um ótimo acesso com o pessoal que é responsável pela fauna silvestre. Então, a gente consegue fazer isso com bastante tranquilidade. E o município também é possível, quando é uma reserva municipal, uma unidade de conservação municipal. Obrigada. Eu acho que não tem mais perguntas. A Gabriela mandou o contato dela, eu mandei o seu contato, o e-mail, para que ela converse com o senhor por lá, tudo bem? Sem problema nenhum, tá? Pode que por passar. Aqui se perde. E aí, exatamente. E deixo aqui, por favor, lembrando a lista de presença, por gentileza, né, quem puder assinar, inclusive no último item, tem sugestões. E eu aproveito muito essas sugestões. Na última reunião que a gente teve da AME Rio aqui, que foi o ano passado, me parece em junho, julho, tiveram algumas sugestões muito boas, que aí eu posso melhorar e repassar isso para outras reuniões, inclusive, não só da AME Rio, mas para outros meliponicultores. Então, quem puder, por favor, preencher isso, vai nos ajudar muito. A última pergunta, a Cristiane levantou de novo a mão. Tudo bem, doutor Sérgio? Tudo bem. Podem me chamar de Sérgio, tá? Por favor. Pode falar, Cristiane. Obrigada. Sérgio, eu tenho uma pergunta técnica. Tem minhas abelhas aqui em casa. Okay. Aí, de vez em quando, por um problema ou outro, eu preciso deixar uma na casa do vizinho, a outra no Instituto Zoobotânico, ou por falta de espaço, ou por causa de briga. Como é que eu administro essa situação? Eu aconselho para o Instituto Zoobotânico, ele me parece que já tem cadastro, o Hélio e a Cecília, né? Não são os responsáveis lá? Isso. Ele já tem cadastro lá de abelha, que inclusive eles usam lá para educação sanitária, educação ambiental, né, corrigindo. Você é só pedir para fazer a guia de trânsito, que é bem simples. Aí eu só peço uma eu posso orientá-la também a hora que lá. você precisar. Isso, exatamente. Tá. É para você não ter, às vezes, vai que um dia alguém resolva parar você na estrada, até, às vezes, mesmo uma blitz policial mesmo, até que não se resolva essa questão ambiental no estado do Rio de Janeiro, que eu sempre falo, é sempre bom que a gente tenha esse documento, que é pelo menos algum documento, porque você está mostrando que você não está tirando do ambiente natural, né, que você é criadora, que você tem cadastro, e que você não quer nenhum problema com justiça, ou seja lá o que for. Eu sempre oriento que faça isso. Eu consigo tirar no aplicativo, no site? Ou eu tenho que falar com vocês e aguardar vocês me enviarem? Você pode solicitar via e-mail, aí no caso o escritório mais próximo é Vassouras, pode ir presencialmente, né? Nesse momento presencialmente, ou então solicitar via e-mail. Nessa lista que eu vou passar para vocês, tem a relação de e-mails que você pode solicitar. Aí, quando a pessoa está cadastrada, né, tudo certinho, ela está habilitada a fazer sua solicitação via e-mail. Você não precisa ir lá. Até que a gente resolva a questão do aplicativo, para que você mesmo possa fazer depois pelo aplicativo. Mas pelo aplicativo a gente não está conseguindo fazer ainda. Certo. E, por exemplo, eu levei uma JI lá para o Hélio. Ele tem que registrar? Sim. Tá.
Não, aí quando é feita a guia de trânsito animal, entra automaticamente lá no Instituto Zoobotânico. Ah, Quando entendi. você Tá retira o ótimo. documento, isso, ela dá a saída do seu meliponário e entra automaticamente lá no Tá, ISMA, então eu posso pedir essa Instituto GTA por Zoobotânico. você por e-mail, para você por e-mail. Pode, Tá, outra coisa, pode que eu repasso no escritório. se eu precisar levar uma isca que eu capturei aqui em casa, que não seja para o Instituto Zoobotânico, para algum outro lugar, para ela passar uns dias lá e depois voltar, se eu Aí emitir uma esse local vai ter que GTA, estar cadastrado. pois é, então tem que cadastrar, aonde eu for deixar, eu tenho que Sim, cadastrar o lugar também. sim, Tá exatamente. ok, Porque tem que ter uma origem e um destino. tá ok, obrigado. Tá? Por nada, disponha. Sérgio, daqui a pouco vai dar 1 hora de transmissão, mas 2 pessoas perguntaram. Posso repassar? Pode, por favor. O Milton levantou a mão, se quiser falar, Milton. Obrigado, desculpa aí, mas são muitas dúvidas, né? A gente que está novo aí como criador, exatamente a minha dúvida é essa. No site CEAPEC, eu só encontrei produtor e não criador na atividade. Então, eu coloquei o que tinha. E a gente produtor começa... mesmo. Produção. E a gente começa, ainda mais depois de um curso, que quase 1 ano que eu fiz lá no UFC, a gente começa pensando na preservação, né? Eu ia perguntar justamente sobre as iscas, né? Quando a gente captura mesmo no quintal, a gente pode colocar lá no sistema como nascimento, né, doutor? Sim, pode. Nesse caso, como no nosso sistema ele não tem esse item para ser acrescentado, coloca como nascimento, né? Que de uma forma ou de outra foi um enxame, né, que foi recolhido ali dentro da sua propriedade. Então, ele é mais um enxame, né, mais uma colônia dentro da sua propriedade, ou dentro do seu quintal, dentro independente de onde seja. Então, pode, sim. Ok, doutor Sérgio. O Diego mandou uma pergunta. O registro dos meliponários poderão ser utilizados para limitar o uso dos fumacês e inseticidas pelas prefeituras em suas localidades? Quem fez a pergunta, por favor? Diego. Ô, Diego, eu estava esperando ouvir alguma coisa desse tipo hoje. Excelente pergunta. Hoje, a forma que a gente tem, né, para cobrar dos governos, principalmente, né, das prefeituras, né, que fazem esse trabalho de fumacê, mostrando que a gente existe. A gente teve esse problema em alguns municípios, e a primeira coisa que foi solicitada, inclusive gente perdendo, né, a gente teve um caso aqui que um produtor perdeu 10 mandaçaias. E a primeira coisa que a prefeitura alegou, e ele inclusive entrou na justiça para mostrar isso, cadastro. Como que a pessoa ia provar que realmente já tinha perdido aquilo? E a gente liberou para ele, né, tem uma ficha que a gente chama ficha sanitária, que é o certificado que prova que ele fez um cadastro, e tinha um cadastro não em andamento, mas ativo. E foi uma forma que ele teve de buscar, né, eu não sei se chegou a ser ressarcido, mas é um documento que prova, é um documento oficial, né, com um documento do Estado do Rio de Janeiro, que prova que essa pessoa ela tinha lá essas colônias e que houve uma avaria por causa de uma desinformação, né? E hoje, inclusive, isso é uma questão que a Confederação Nacional de Criadores, né, de Abelhas, né, que está até mudando esse nome, tem colocado que o fumacê ele só faça esse trabalho, né, de controle do mosquito da dengue, avisando primeiro, independente da forma que seja, os criadores de abelhas daquela região, para que a pessoa tenha tempo para ela fechar as colmeias e ter um dano mínimo possível, né, por causa desse tipo de veneno, que é um veneno que realmente mata as abelhas e às vezes dizima mesmo. A gente acompanhou esse caso na região sul-fluminense, eu não vou citar o endereço, que às vezes fica complicado, mas foi na região sul-fluminense e é revoltante. E a gente sabe que tem vários meliponicultores
Inclusive, apicultores também. A gente teve também um caso na região metropolitana aí do Rio de Janeiro, que o apicultor perdeu mais ou menos 15 colmeias de abelhas com abelhas do gênero Apis, justamente por causa do fumacê. E então a melhor forma, né? Desculpa, eu acabo me alongando, é fazer o cadastro. Obrigada. Eu não sei se a gente vai ter tempo hábil, estou vendo que tem várias perguntas saindo aí. Aí qualquer coisa, pode me passar via e-mail, ou então a Celicina me passa depois pelo WhatsApp que eu vou respondendo. E o nosso canal fica aberto aqui para... eu acho muito bom. Celicina, agradeço imensamente, né, por isso, né, por esse contato, por essa troca de ideias, que eu acho uma troca de ideias. Eu estou aprendendo também todo dia. E eu acho que, assim, a gente somando forças, a gente vai melhorar essa questão da meliponicultura no estado do Rio de Janeiro. E eu acredito que em breve a gente vai ter novidades aí em prol dos meliponicultores. Então, eu não vou adiantar, mas a gente vai passar para uma reunião na próxima semana, que talvez a gente vá trazer notícias boas aí para os meliponicultores. Eu que agradeço muito, doutor, por você ter aceitado participar aqui para poder sanar, né, várias dúvidas, né, dos meliponicultores. A gente está aí nessa estrada, todo mundo às vezes fica de pés e mãos atadas porque querem fazer esse cadastro, mas como muitos aí já disseram, o acesso, né, ao site é muito complicado, as pessoas não conseguem. Então, quando a gente consegue ter acesso, né, a pessoas que vai dar esse aporte para a gente continuar, para a gente fazer isso, olha, isso é muito bom. Eu agradeço todo mundo que ficaram aqui na live para poder, né, compartilhar com a gente suas dúvidas, trazer as suas questões. E a gente que agradece muito, a Miri fica muito assim, lisonjeada com o senhor ter participar com a gente, estar na luta junto com a gente nisso aí. Eu que agradeço muito mesmo, tá? Eu estou à disposição. A hora que você precisar, independente do horário, né? A gente tinha combinado na quinta-feira, eu falei assim, mas durante o dia eu acho que eu não vou conseguir. Justamente porque a gente acaba fazendo esse trabalho de campo, né? E as demandas são bem grandes, principalmente em relação à abelha do gênero Apis. Isso. Mas eu tenho, para mim é um privilégio, né, de poder falar com vocês, trocar essa ideia. É uma honra mesmo estar aqui, e independente do horário. Então, a gente, se for para melhorar, eu estou à disposição. Tá bom. Qualquer coisa a gente marca de novo alguma coisa, a gente, né, traz o senhor de novo para poder a gente ir tirando essas dúvidas do pessoal, marcando sempre live se precisar, tá? Sim, aí eu fico aqui à disposição, como eu disse ali pelo e-mail, através de você, né, que a gente tem um contato muito bom. Certo. E não deixem, por favor, se acontecer algum problema, igual às vezes pode acontecer, dificuldade no escritório, me passem, por favor. Tá bom, essa troca é muito bom para mim. Tá bom. Para mim, não, para todos nós. Para todos, né? Eu sei. Assim que todas as dúvidas que surgirem, que vierem a mim, e se eu não puder sanar, eu te levo, com certeza. É aquilo que você falou. Às vezes eu mando mensagem hoje, eu vou ser respondida daqui 2 dias, 3 dias, mas eu sei, eu conheço, né, da sua luta. A gente já teve junto aí atrás, aí, o mês passado, nisso aí, né, longe, você vai a distância longe para poder fazer vistoria meliponária, apiário. Então, quer dizer, eu entendo isso, com certeza, e a gente vai estar sempre nessa luta. Eu vou sempre estar comunicando às pessoas, olha, ainda não obtive a resposta, mas assim que eu tiver, a gente vai continuar. E assim a gente vai prosseguir, vai conseguir sanar todas essas dúvidas, se Deus quiser. Obrigada mesmo. Isso aí. Obrigado. Eu que agradeço. Um abraço, gente. Obrigado.